O Povo CBN Entrevista. Redes sociais e o mundo corporativo são uma mistura perigosa, mas os consultores ficam divididos sobre esse assunto e hoje nós vamos discutir essa questão com o diretor executivo da TOTUS no Ceará, Paulo Moraes, e com o professor de marketing digital, Wellington Gabriel, conhecido como W. Gabriel, que ele já tem uma marca no próprio nome. E vamos começar falando sobre esse ambiente corporativo. Eu acho que a grande questão parte desde o princípio, até que ponto a rede social dispersa o trabalho ou ajuda no trabalho. Essa eu acho que é a primeira discussão. Primeiro vem um conflito entre as gerações X e Y, né? A geração X, da qual eu pertenço, ela diz assim: vamos ter foco no trabalho, vamos focar e vamos cumprir nossa meta. A geração Y escuta música, fala com 10 amigos ao mesmo tempo e diz que está focado no trabalho. Então, há um conflito de gerações e há também ferramentas novas. E vamos conversar sobre esse processo. Eu queria a primeira palavra aqui do Paulo Moraes, que é diretor executivo da TOTUS, que tanto trabalha com as ferramentas básicas para isso, como também tem um ambiente dentro da empresa. E logo depois o Gabriel pode falar um pouco sobre esse assunto. Boa tarde, ouvintes. Na verdade, esse tema é bastante empolgante, né? A tendência hoje de redes sociais no mundo corporativo não é mais quando usar, mas é como usar. Ou seja, um processo reversível. E essa geração que chegou agora no mercado de trabalho, hoje com 20 anos, 25 anos, 30 anos, já é um nativo digital, já nasceu com isso. Então não tem como extirpar isso e dizer, olha, dentro do trabalho você não pode usar a rede social. Até para o seguinte, com os novos dispositivos, com celular, acessando 3G, você não tem como bloquear tecnicamente até o acesso a essa rede. Então, na realidade, é como a empresa pode se aproveitar desse momento e descobrir novos potenciais de uso dela. Em dois momentos. Um potencial de uso interno, ou seja, como fazer a sua equipe se tornar mais produtiva com o uso da rede social, ou seja, nós implantamos uma rede social, a TOTUS pretende ser a primeira empresa no Brasil 100% conectada, então uma rede social própria, e a gente percebe claramente o surgimento de líderes informais. Aquilo que acontecia no rádio corredor, você começa a perceber o quanto aquilo é útil no dia da empresa. Óbvio, a empresa tem que estar preparada para isso, né? Ou seja, no momento que você implanta uma rede social, você quebra barreiras, não existe mais aquela hierarquia. O auxiliar fala com o chefe, que fala com o gerente, com o superintendente. Ou seja, automaticamente ele pode acessar, qualquer pessoa pode acessar o presidente da empresa e vice-versa. Então a primeira questão é a empresa se preparar para essa quebra de hierarquia. E aí sim começar a utilizar e perceber quem são esses líderes informais, quem são aqueles que disseminam conhecimento. E esses líderes estão muitas vezes na rede, conectados, juntando muita gente ao mesmo tempo. Queria que o Gabriel falasse. O Gabriel é jovem, representante da geração Y. É diferente aqui do Paulo, vou entregar aqui o Paulo. Ele é representante da geração X, que nem eu, entendeu? O Gabriel já pode desenvolver aqui o conflito com a gente. Além não precisa ter conflito, né, Gabriel? Não. O Paulo, inclusive, tem uma elegância e uns fios brancos. É uma coisa que eu almejo, assim, uma elegância de alguns fios brancos. Tô brincando, Paulo. Bem, vamos lá. O empresário ele tem um conflito quando ele lida com redes sociais dentro da empresa. Ele tem um conflito basicamente em 2 pontos. O primeiro ponto é a improdutividade do funcionário. Então, a baixa produção daquele funcionário vai gerar, segundo a lógica do empresário, né, essa lógica, vamos dizer assim, uma lógica anos 80 para trás, né, uma lógica anos 80 para trás de produção, quanto menos tempo o funcionário estiver produzindo, mais ele vai ter um custo e isso é irreversível. E o outro problema é quanto a perder dados. Então, esses dados irem embora de uma maneira não autorizada. Então, o empresário ele tem esses 2 receios, né? Baixar a produtividade e perder informações, né? Vazar informações da empresa. Agora vamos para uma realidade anos 80 para frente, né? Anos 80 para frente, como o Paulo muito bem frisou, é uma realidade em que as redes sociais e outras plataformas digitais já estão no meio corporativo. Eu não vou escolher se eu vou inserir ou não na minha empresa, já estão lá. É como o empresário chegar e dizer assim, eu não sei se eu vou entrar no Twitter, eu não sei se eu vou entrar no Orkut, no Facebook. Você não vai escolher, você já está lá.
Faça uma busca pelo nome da sua empresa no Google, não vou nem nas redes, vá no Google e faça uma busca que você já vai encontrar vários comentários. Faça no Twitter, no Orkut você também, inclusive encontrar funcionários falando da sua empresa. Então como é que as redes não estão lá dentro? Da empresa, do chefe, do produto e de tudo mais. Exato. E uma falha muito grande das empresas é que ao invés de, como o Paulo muito bem frisou, ao invés de elas se apropriarem dessa estratégia de rede social, elas partem para um combate. Esse combate, ele vai limitar o potencial criativo que uma rede social interna consegue ter, vai limitar o potencial de inteligência do próprio setor, ou seja, eu estou trabalhando em algum assunto aqui, eu posso rapidamente ir lá no SlideShare, procurar uma apresentação que tenha lá e rapidamente potencializar aquele meu conhecimento. Ou eu posso trocar informações rapidamente aqui no Twitter e encontrar uma solução para aquele trabalho que eu estou fazendo. Se for, no caso, uma rede social corporativa interna, né, uma rede dentro da empresa, eu acredito que o Paulo já vai falar sobre isso, porque ele tem a Baiu, né, que é uma rede social interna. Paulo, depois a gente tem que conversar sobre isso. Então, se você tem uma rede social interna, essa potencialidade da criatividade do grupo aumenta em números assim inimagináveis. Então, ao invés do empresário se apropriar desses fundamentos, se apropriar desse conceito e dessa oportunidade de potencializar o trabalho, ele parte para o combate. Ele tem muito medo, até em questões de gestão de pessoas, ele tem muito medo de vazar informação, de gerar um conflito interno, mas aí entra uma gestão de pessoas. Por exemplo, fazer um plano, uma política de uso das redes sociais muito firme, como os jornais muitas vezes estão fazendo, né? O que os jornais estão fazendo? O jornalista vai ter que ter essa linha aqui. As TVs muitas vezes fazem, olha, se os meus atores fizerem algo diferente dessa linha, eles vão ter que sofrer alguma coisa, porque tem que seguir essa linha aqui. Então, tendo uma política muito bem definida, o funcionário, aí é a questão, o funcionário vai escolher ou não se adequar àquela linha ali e sofrer as consequências ou não. Mas aí vem a questão, onde está o público e onde está o privado? Onde está o direito do indivíduo de se expressar e até onde vai a ingerência da empresa sobre isso, né? Porque ele é muito mais do que um funcionário, é uma pessoa que também tem direito de se expressar como cidadão. Paulo, como é que você vê isso? Até engasguei. Na realidade é interessante. Esse mesmo tema ontem, fizemos um evento ontem no Brasil todo, e no final o Marcelo Tais fez uma banca de discussão, e esse foi um ponto citado, alguns casos que aconteceram recentemente em algumas empresas, onde houve demissão de jornalistas até conceituados, por comentários teoricamente indevidos nos seus twitters pessoais. Então esse limite entre o público e o privado, ou mais ainda no caso, na pessoa física e no participante da empresa, realmente é muito tênue. Na realidade, o que se busca é que tenha uma transparência. A pessoa não pode ser, na empresa, uma pessoa e fora dela, outra pessoa. Essa é a grande questão, mas você não tem como bloquear ou seja, não seria coerente alguém que trabalha numa empresa, numa fábrica de refrigerante X, está tomando outro refrigerante ou está vestindo a camisa de outro refrigerante. Ou seja, se isso ele não faz na vida real, ele não deve fazer algo mesmo na vida virtual. Essa é a grande questão. Não é a mídia eletrônica que transformou a pessoa numa vilão, não. É o comportamento dela que deve refletir o que ela faz na vida real. Na vida social nós temos uma série de regras sociais, né, de comportamento, uma série de regras sociais, digamos assim, estabelecidas ora pela própria sociedade e ora pela legislação mesmo, civil, né? Então existe uma série de regras em que a gente precisa se adequar. Na empresa não pode ser diferente. A partir do momento que eu recruto determinados funcionários, eu tenho ali umas regras para estabelecer esse meu recrutamento, né? Eu quero funcionários mais despojados, ou eu quero funcionários mais focados, de determinados níveis estudantis e por aí vai. Agora, as regras formais também precisam existir, são as diretrizes das empresas. Mas até que ponto é regra ou é censura? Eu acho que essa é a grande questão. Nós tivemos semana passada um caso, por exemplo, de um determinado cantor que se expressou, teve o jogo aqui, o Ceará ganhou, e uma pessoa diz, nordestino é feio, é isso, é aquilo, e outros cantores dizem, mulher feia, eu não fico com ela, e começou a se expressar e teve uma reação muito forte. Depois ele teve que pedir desculpas. A partir até onde vai o direito da pessoa se expressar, do indivíduo se expressar?
Eu acho que, na realidade, o que ocorreu aí, que esse é o, digamos, talvez a quebra do paradigma, ou seja, a gente, conversando aqui, redes sociais sempre existiram, desde os primórdios que começaram a ter homens se comunicando, ou até hoje. O que começou a existir agora, sim, são plataformas sociais. Ou seja, nós estamos documentando os nossos relacionamentos. Então esse comentário que ele fez, de forma grotesca, se ele tivesse feito isso entre amigos, provavelmente seria tão grotesco quanto. A questão que no momento que ele postou isso ficou documentado. Ou seja, esse é o grande desafio. É sempre lembrar que na rede social não tem um botão delete. Como na vida real isso pode ser esquecido, mas numa rede social não. Então é ser mais coerente. Tá? Não se tem como separar essa questão.